Bom dia, meus queridos, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa segunda aula de Geografia, falando sobre a movimentação do espaço rural, do espaço rural de pessoas para o espaço urbano. Nós temos agora na nossa página do livro 121 o aglomerado de edifício em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Na segunda imagem, nós temos a entrada de ônibus de transporte de passageiro na rodoviária, entrada e saída de pessoas em Pernambuco. Também nós temos aqui a terceira imagem representando o aglomerado de edifícios, onde residem várias pessoas, e também o aglomerado de edifícios e também de trânsito intenso de veículos, demonstrando para nós a movimentação de pessoas. Então, as fotos mostram aglomerações de moradias, de transporte interurbano, ou seja, entre cidades diferentes e vias de circulação, que são autoestradas por onde circulam veículos e pessoas. Então, nós vamos agora para a página 122. Por que será que agora, a maioria das pessoas que viviam no espaço rural, zona rural, agora estão migrando para o espaço urbano? Então, vamos observar que as cidades estão crescendo e tomando o espaço do espaço rural. E à medida que as cidades vão crescendo, elas vão se industrializando também. E os pequenos produtores, eles já não podem competir com os grandes produtores da área pecuária e da área da agricultura. Então, a maior parte dessas terras estão nas mãos dos grandes proprietários, de fazendeiros e pecuaristas, que não usam mais a mão de obra para o trabalho, porque eles usam os maquinários. Nós vamos observar que as grandes fazendas de milho e também de soja, eles usam os maquinários para plantar e fazer as colheitas. E também na pecuária, eles também usam a tecnologia. Então, o que acontece? A maioria dos pequenos proprietários, eles vão para a cidade, vão trabalhar nas indústrias das grandes cidades, porque essas cidades oferecem trabalho para essa população, e essa população precisa, de trabalho nessas grandes fábricas. Então, vamos observar aqui na página 123. Vamos ler na página 123 do nosso livro, ok? Então, vamos lá. Fazendo a comparação solicitada, você pode perceber que as partes mais escuras do nosso mapa do Brasil população, estão situadas nas mesmas áreas onde a industrialização é maior no mapa do Brasil. Isso significa que as porções do território que apresentam maior concentração de pessoas são, em geral, aquelas com maior concentração de indústrias. Como eu disse, os pequenos proprietários, a maior parte, vende as suas propriedades e vão para a cidade em busca de melhores condições de vida, em busca de trabalho. Essa situação ocorre porque a presença das indústrias é uma das principais causas das aglomerações de pessoas, bem
como dos deslocamentos da população brasileira em busca de trabalho. Então, nós estamos observando aqui a construção, né, de grandes obras, como é o caso da usina hidrelétrica de Santo Antônio, no Rio Madeira, em Rondônia. Costumam atrair muitos trabalhadores de outras partes do país, além de várias indústrias de construção. Então, nós temos aqui também, nessa outra foto, né, o deslocamento de muitas pessoas pela cidade nos horários de entradas e saída do trabalho, no começo da manhã e no fim da tarde. Costuma gerar congestionamento do trânsito das grandes cidades como o Rio de Janeiro, São Paulo e os grandes centros. Porque é a entrada, de manhã é a entrada e à tarde a saída dos trabalhadores. O deslocamento da população no campo para a cidade muitas vezes é motivado pela atividade industrial. A indústria fabrica máquinas como tratores, semeadeiras e colheitadeiras, as quais passam a fazer o trabalho antes realizado pelas pessoas que viviam no espaço rural. Sem trabalho e sem recurso para adquirir essas máquinas, e na esperança de uma vida mais confortável na cidade, inúmeras famílias se deslocam do campo para os centros urbanos, provocando um crescimento populacional nas áreas urbanas. Esse fenômeno é chamado de êxodo rural, porque as pessoas saem do espaço rural para a zona urbana. E está diretamente relacionada com o crescimento da cidade, que é a urbanização. À medida que as pessoas saem lá do espaço rural, né, para o espaço urbano, vai formando cada vez mais a urbanização da cidade. Com o resultado do êxodo rural, que foi muito significativo durante todo o século XX, as grandes e médias cidades atuais apresentam uma grande diversidade de pessoas em razão das suas diferentes origens. Então, vamos observar, né, essa tela retratada pela artista Tarsila do Amaral, representando aqui a população brasileira. Então, vamos lá. Observe como a pintora Tarsila do Amaral representou essa realidade em sua tela. Os operários. Na obra, podemos ver os trabalhadores da fábrica e seus diferentes tipos físicos, que mostram um pouco da formação do povo brasileiro. Então, aqui nós temos uma fábrica, olha a fumaça, né, da fábrica, para representar a fábrica, e aqui representando os trabalhadores, ok? Imagine que você conheça alguém que mora em outros países, que virá para essa cidade. Primeira questão, que virá para o Brasil. Como você vai informar essa pessoa sobre as cidades mais povoadas e a cidade menos, assim, mais populosa e menos populosa, as que são mais industrializadas e menos industrializadas, e das oportunidades que essa pessoa pode ter aqui no Brasil? Então, você vai imaginar e vai fazer uma descrição, vai fazer uma observação para essa pessoa. De acordo com o gráfico, nós estamos vendo esse gráfico aqui, vocês vão observar esse gráfico. Então, de acordo com o gráfico, há mais brasileiros vivendo no espaço rural ou no espaço urbano? Então, nós vamos ler lá a página 123 e 124 e, de acordo com o gráfico, vamos responder essa questão. Considerando o conjunto da população do país e a proporção da população urbana, a população urbana tem aumentado ou tem diminuído? Então, vocês vão ler o texto novamente, né, e vão responder essa questão B. E a proporção da população rural no conjunto da população brasileira tem aumentado ou tem diminuído? Então, vocês vão fazer outra comparação. A rural tem aumentado ou tem diminuído?
Então, vocês vão ler o conteúdo novamente, ok? Então, aí termina a nossa segunda aula de geografia. Então, meus amores, até amanhã, às 9 horas. Assista a videoaula, complete as questões e eu vou entrar só para corrigir. Vocês, eu não vou ler esse conteúdo com vocês. Vocês vão ler, porque já expliquei na videoaula. Então, vocês vão ler, vão responder e depois eu vou entrar 9 horas para tirar as dúvidas e corrigir. Até lá, meus amores.